Olá, sou o professor André Adriano, estamos trabalhando aí o Direito Penal Militar. Neste bloco especificamente o tema crimes propriamente e impropriamente militares. Este tema é muito importante, vai facilitar muito aí alguns questionamentos que aparecem, facilitar você pensar o direito penal militar. Por quê? Como você sabe, o direito penal militar é um módulo específico do direito penal, é uma especificidade de um direito penal mais geral. Ele divide muitas funções, muitas ideias com o direito penal comum, mas ele tem as suas especificidades, lógico, porque ele é um direito penal especial, voltado aí à estrutura militar. Então ele tem regras muito próprias ao trabalhar a ideia do militar. Então nós temos lá a hierarquia militar, que é muito importante, vários deveres militares que são muito importantes e por isso temos previsões específicas. Mas o tema aqui, propriamente falando, até brincando com as palavras, são os crimes propriamente militares e os crimes impropriamente militares. E qual é essa diferença? A diferença básica é muito simples. Qual? Os chamados de crimes propriamente militares, de acordo com a doutrina, são aqueles que somente são previstos ou previstos somente no Código Penal Militar. São aqueles que não encontram reflexo, não encontram reprodução no direito penal comum. Como, por exemplo, aqui eu trouxe 3 especiais. Primeiro aqui, embriaguez em serviço. Segundo, dormir em serviço. E o terceiro, o crime de deserção. Especialmente dormir em serviço, né? Nossa, dormir em serviço é crime militar. Nesse caso, essas 3 condutas, por exemplo, somente têm incriminação no Código Penal Militar. Por isso são chamados aí de crimes propriamente militares. E por que isso? Porque eu tenho uma série de crimes chamados de impropriamente militares. Por quê? Porque esses estão previstos tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. E aqui eu já te acrescento, não só no Código Penal Comum, mas na legislação comum. Pode não ser especificamente no Código Penal, pode ser, por exemplo, o crime de tráfico de drogas. Existe esse crime lá no Código Penal Militar. Mas esse é um crime impropriamente militar. Como assim? Qual que é a ideia de propriamente militar ou impropriamente militar? E note que isso não tem a ver com o autor, com o sujeito ativo desse crime. Não é falar crime praticado por militar será propriamente militar, crime praticado por civil será impropriamente militar. Não é essa a classificação adotada. A classificação adotada é propriamente militar, aquele previsto somente no Código Penal Militar. Impropriamente, aquele previsto tanto no sistema militar, no Código Penal Militar, quanto na legislação comum. Eu trouxe aqui, falei de trouxe mais 4 exemplos. Nós temos lá o homicídio, eu tenho no Código Penal Comum e no Código Penal Militar. A lesão corporal, o estupro, o roubo, entre outros, furto, corrupção, concussão. Na verdade, eu tenho mais crimes impropriamente do que crimes propriamente militares. O CPM, ele reproduz em grande medida, em grande parte, aqueles crimes que nós já conhecemos, aqueles crimes do Código Penal Comum. Tem muito crime. Ele tem mais crimes que o Código Penal Comum porque ele tem mais interesse em áreas específicas. Por exemplo, aí a hierarquia militar, crimes contra a hierarquia. Só o crime de desacato, por exemplo, nós temos 3 desacatos no Código Penal Militar. Ele tem uma estrutura diferente. Bem, então aqui os crimes propriamente militares são aqueles só previstos no Código Penal Militar, que normalmente terão como autores somente pessoas do serviço militar ou a ele relacionado. Que deserção é o caso, o militar que deixa o seu posto sem autorização. Já nos crimes impropriamente militares, eu já abranjo um maior número de pessoas, né? Então aqui nos crimes impropriamente, eu trouxe aqui para demonstrar que o sujeito ativo, em regra, o criminoso será militar também. A ideia é que de fato o militar seja o principal criminoso dos crimes militares. Mas nem sempre. Tenho aqui exceção, que é o civil como autor de um crime militar. Mas não como regra, obviamente. Eu terei a punição do civil nos casos expressos nos artigos 9º e 10 do Código Penal Militar. E é estranho, 9º e 10 muda, né? Muda, é assim mesmo. Primeiro a 9º, 10 em diante.
Então, nós temos o militar como o autor em regra dos crimes militares, mas podendo também esses crimes, principalmente os impropriamente militares, ser praticados por civil. Esse civil ele vai ser sujeito ativo desse crime e um crime será militar, notadamente quando ele se der em um local administrado pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros, então vai estar relacionado ao local, pode estar relacionado com o agente, pode estar relacionado com vários elementos que nós veremos agora na sequência. Então, a primeira classificação que tem que ficar na sua cabeça, essa é a mais importante. E nós veremos nas questões que isso daqui de fato é o que torna mais relevante para concurso público. Não confunda, quando eu falo de crime propriamente militar, não estou falando de autoria. Estou falando, então essa divisão aqui não é relativa à autoria, é relação à previsão somente no Código Penal Militar. Essa é a classificação, se há uma previsão somente no Código Penal Militar ou não. Se só tem esse crime, por exemplo, dormir em serviço, só tem no Código Penal Militar, só tem na legislação militar, é um crime propriamente militar. Se eu tenho em outras legislações, crime impropriamente militar. Joia? Vamos seguir aqui. O Código faz uma divisão para a gente, uma grande divisão, em crimes militares praticados lá em tempo de paz, e os outros praticados em tempo de guerra. Dois grandes livros, porque aqui nós temos os crimes militares, eles são divididos como o Código Penal em parte geral e parte especial. Na parte especial, que traz os crimes em espécie, eu tenho uma divisão em livros. Eu tenho o livro 1, que vai trabalhar os crimes em tempo de paz, enquanto o livro 2 vai trabalhar os crimes em tempo de guerra. O livro 1 é o maior deles, vai lá até quase o artigo 400, ele é bem robusto, bem grande. Então, os nossos crimes militares em tempo de paz, são praticados diuturnamente, podem ser praticados a qualquer momento de paz, obviamente. Para ter a conversão em crime de guerra, tem que ter a declaração oficial de guerra pelo Presidente da República, etc. e tal. Não vamos entrar nisso neste momento. Mas crime militar em tempo de paz, então eu fiz uma divisãozinha, eu adaptei um pouquinho lá o artigo 9º. Aqui é uma adaptação com algumas modificaçõezinhas, especialmente algumas figuras que não existem mais. Você vai ver repetidamente nos textos de direito penal militar a figura, por exemplo, do assemelhado. E esse assemelhado não existe mais na função militar. Mas vamos lá. Primeiro, são crimes militares praticados em tempo de paz, obviamente, os nossos crimes propriamente militares, ou seja, aqueles, repetir ajuda, aqueles somente previstos no CPM. São aqueles que só tenho no CPM. Essa é a primeira parte, os crimes propriamente militares. Joia. Agora, o que eu preciso estudar com mais cuidado são os crimes impropriamente militares. Aqueles que têm tanto previsão no Código Penal Militar quanto previsão fora do Código Penal Militar. E aqui é importante você notar o seguinte. Olha só, os crimes propriamente militares, eu não tenho tanto que me preocupar com as outras circunstâncias que o circundam, porque se ele só está previsto no CPM, é porque ele só ofende a administração militar, a organização militar, a hierarquia militar, só. Então ele não tem motivo de ser fora do Código Penal Militar. Essa é a nossa ideia, Então vamos lá. Nos crimes impropriamente militares, nós temos crimes que são previstos nas duas leis, tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar. Então tem que saber quando que o Código Penal Militar vai atrair esse julgamento para o âmbito militar. Então, para começar, são aqueles crimes praticados por militar. Aqui 5 hipóteses em que o sujeito ativo, aqui o nosso sujeito ativo ou criminoso, o nosso sujeito ativo é um militar. E o militar aqui, normalmente em situação de atividade. A linha A aí do artigo 9º, inciso 2, vai dizer, olha, crime praticado, e aqui são todos os sujeitos ativos militar, praticado por militar, esse militar em situação de atividade. Militar também chamado de militar da ativa. Por militar em situação de atividade contra outro quê? Outro militar em atividade. Então, primeiro dado é o militar em atividade, o militar na
ativa. Outra forma de dizer isso, militar na ativa. Contra outro militar na ativa. Está lá dentro do quartel, um militar na ativa vai lá e mata o outro que também está na ativa. O que é isso? Crime militar. Mas bem, quem é ou quem são os militares na ativa? A legislação penal militar me traz aí basicamente 5 tipos de militares na ativa. Primeiro, são os tipicamente militares, aquele que a gente lembra primeiro, são os militares de carreira. Obviamente, aqueles que estão na carreira militar exercendo atividade são os militares da ativa. Além, eu tenho cidadão mobilizado aqui em caso de guerra, em tempo de guerra, né? Eu posso mobilizar cidadãos que vão se tornar tecnicamente militares em atividade. Além, aqueles que estão na reserva e aqueles que estão convocados para o serviço militar, são militares na ativa. Também são militares na atividade ou na ativa os alunos dos cursos de formação. Esses também são tidos como militares na ativa. E por fim, os incorporados. Então nós temos aí basicamente 5 formas de atividade militar para o CPM. Está em atividade militar, pode praticar um crime desta parte, aquele crime que exige um militar na ativa. Veja, em todos aqui, eu preciso, nesse primeiro momento, crime impropriamente militares, eu preciso de 5 militares que estejam na ativa, com uma especificidade que em algum deles, na linha C aqui, eu preciso não só na ativa, mas eu preciso que ele esteja em serviço efetivo. Porque estar na ativa não necessariamente é estar em serviço. Eu posso estar na ativa, mas matar alguém de noite, fora do serviço, são coisas diferentes. Na ativa quer dizer em atividade, em exercício da atividade, mas não necessariamente em serviço. Então esse daqui é simplesmente, eu vejo a vítima. Quem que é a vítima aqui? Outro militar em atividade. Então olha que interessante, dá para a gente ir montando esse quebra-cabeças. Na linha A, eu vou dizer, me interessa para definir o crime militar quando o crime for praticado por um militar contra uma vítima militar. Vítima militar. Essa é a linha A. A linha B, por militar em atividade, e aqui não me interessa a vítima, em local. Aqui me interessa na linha B o local da prática. O local da prática, em local sujeito à administração militar. Então, vítima militar, joia. Local sujeito à administração militar, joia. C, por militar em serviço ou em razão da função. Então, aqui em serviço ou em razão da função. Pela função. Então, terceiro aqui, primeiro vítima, depois local, terceiro pela função. Vou repetir de propósito. Vítima, local e função. Lembrando que o sujeito ativo aqui em todos os nossos 5 casos são militares. São crimes praticados pelo militar. Joia, militar em situação de atividade contra outro militar, militar em local sujeito à administração militar, militar em serviço ou em razão da função. 4, por militar durante o período. Aqui eu tenho um elemento tempo. Elemento aqui, olha só, eu tenho elemento tempo. Porque eu tenho um período. Que período? Período de manobras ou período de exercício militar. Se eu estou fazendo manobras militares, qualquer ilícito praticado por militar que esteja previsto no CPM será crime militar. Impropriamente, óbvio, se ele não for previsto só no CPM. E o E, último, por militar em atividade contra, e aqui eu não tenho a vítima, aqui a vítima é uma pessoa física. Aqui a vítima contra uma pessoa jurídica, na verdade. A minha ou patrimônio sobre a administração militar ou ainda a ordem administrativa militar. Aqui são bens jurídicos coletivos. Então eu tenho nesses 5 casos de crime impropriamente, todos praticados por militar em atividade, eu tenho 2 vítimas, vítima pessoa física, vítima pessoa jurídica, aqui patrimônio ou ordem administrativa. Além crimes praticados em local sujeito à administração militar e o crime praticado em serviço ou em razão da função e, por último, durante o período de manobras. Então, veja, a legislação, em artigo 9º, inciso 2, me traz uma variedade de conceitos que levam o crime a ser ou não militar. Joia? Vamos aqui para o terceiro inciso aí do artigo 9º,
que vai dizer os crimes impropriamente militares. Também na mesma ideia que crimes impropriamente militares, previstos no Código Penal Militar e fora dele. Os crimes propriamente militares, todos são militares, beleza, que os impropriamente. Aqui, a legislação abre um pouquinho as pernas, fala, ó, crime praticado por militar na inatividade, ele me dá dois exemplos, aí reserva ou reformado, que ainda mantém um vínculo, mantém um pouquinho o vínculo, ou ainda, e esse daqui é o mais relevante aqui, é o crime praticado por civil. Nossa, crime praticado por civil vai ser crime militar? Sim, pode ser crime militar também, o crime praticado por civil. Olha que interessante. O crime praticado por civil vai ser importante para a gente também. E aqui são quatro aqueles crimes impropriamente militares que podem ser praticados tanto por militar na inatividade quanto pelo civil. O primeiro, começando da onde a gente parou no último inciso, são aqueles crimes que eu tenho um bem jurídico mais importante para a administração. Qual o bem jurídico? O patrimônio sobre a administração da Justiça Militar ou a ordem administrativa militar. Então, se for um crime aí contra o patrimônio sobre a administração, e note, cuidado aqui, é um patrimônio sob a administração da Justiça Militar, não necessariamente o patrimônio da Justiça Militar, pode ser simplesmente sob a administração. Ah, tá lá, foi apreendido, é particular, mas está lá. Não vai ter o crime, olha que interessante. Então, ou melhor, vai ter o crime, vai caracterizar o nosso crime. Então, crime contra o patrimônio sob a administração ou contra a ordem administrativa militar. Em segundo lugar, aqueles crimes em local, olha, segue mais ou menos a mesma ideia, né? Em local sujeito à administração militar. Mas não basta o local, mas tem que ser contra, e aí eu tenho que somar mais o local sujeito à administração militar e contra um militar em atividade, ou contra um funcionário do Ministério Militar, aqui para a gente seria o Ministério da Defesa, né, a atualização desse cargo, o Ministério da Defesa, ou, por fim, contra contra funcionário da Justiça Militar, sei lá, de um tiro aí num juiz militar, por exemplo, um promotor militar. Então eu tenho um local sujeito e uma pessoa vinculada à atividade militar. Então, primeiro, contra o patrimônio ou contra a organização, a ordem. Segundo, num lugar sujeito, sei lá, eu entro no STM e disparo contra o ministro. E C, contra militar aqui em situações específicas. Qual? E aqui tem a lista taxativo, mais que isso não aplica. Militar em formatura, ou tudo é ou em período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. Então, aquele militar em situação de exercício efetivo, aí são essas basicamente, eles terão a proteção do Código Penal Militar. A ideia aqui é punir mais rigorosamente o crime praticado contra essas pessoas. Então eu tenho um crime praticado contra o militar aqui, veja, em atividades específicas militares, ele terá uma pena muito mais gravosa, uma pena maior. Joia? Na sequência, o D, o último aqui desta parte, contra militar, e aqui é diferente, vejam, não é o foco em uma função específica, mas em razão dessa função, em razão de ele ser militar, olha, em razão da função de natureza militar, ou ainda em desempenho do serviço, de vigilância, preservação da ordem pública ou judiciária, preservação de ordem, ou isso quando legalmente requisitados para esse fim, ou sob ordem superior. Então aqui, veja, eu não estou em local sujeito à administração, eu estou lá emprestado para outro serviço. Eu estou prestando segurança para o presidente da República e eu sou vítima de um crime. O autor desse crime responderá sob ótica militar. Então, contra o militar em função de natureza militar. Se ele está exercendo uma função militar, ou ainda se ele está em desempenho de serviço de vigilância, preservação da ordem pública ou judiciária. Então, se ele está atuando aí a favor da atividade judiciária, ele é vítima de um crime militar. Então, aqui eu quero proteger melhor aí o meu militar e o meu patrimônio militar, aqui mesmo que esse crime seja praticado por um civil, olha que interessante. Vamos aqui para o nosso, na sequência, um mais específico aqui, passar mais rapidinho, são os crimes militares em tempo de guerra.
Crime em tempo de guerra. Os crimes em tempo de guerra estão aqui no livro 2 da parte especial do Código Penal Militar. Esses crimes são bem mais específicos, que eu estou falando aqui do tempo de guerra, que nós não temos exemplo, felizmente, somos uma nação da paz, né? Do cachimbo da paz, na boa. Mas, então, esses crimes estão lá no livro 2, são menos incidentes em provas e concurso, mas aqui uma visão rapidinho, depois a gente fala de um detalhezinho importante que eu preciso voltar, que eu deixo para o final, mas já falamos. Então aqui, crimes militares em tempo de guerra, joia, são aqueles, inciso 1, previstos no CPM para o tempo de guerra. Obviamente, esses que estão no livro 2. Todos aqueles que estão no livro 2 são crimes militares para tempo de guerra. Então, praticou aqueles crimes durante o tempo de guerra? Joia, acabou. Joia, acabou. Inciso 2, os crimes militares em tempo de paz. Como assim em tempo de paz? Quando eu estou em tempo de guerra, o que acontece? Quando eu estou em tempo de guerra, se aplicam as normativas relacionadas aos crimes militares em tempo de paz e os crimes relacionados ao tempo de guerra. Então, em tempo de guerra, eu tenho a cumulatividade, eu aplico os dois livros, os livros 1 e 2. Esses dois livros serão aplicados na minha hipótese. Eu vou ter a aplicação dúplice, os dois livros se aplicarão para o tempo de guerra. Acumulação no tempo de paz, só o livro 1, tempo de guerra, os dois. Inciso 3. Os crimes previstos no CPM, qualquer deles, quando praticados. Primeiro aqui, então eu tenho um quesito geográfico aqui, localizacional. Quando for em território nacional ou em território estrangeiro militarmente ocupado. B. Em qualquer lugar, quando comprometer aí 3 coisas importantes, a eficiência ou as operações militares ou a segurança externa. Então, se esse crime for cometido num lugar, no território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado, ou ainda em qualquer lugar, desde que cause aí um risco à eficiência, às operações militares ou à segurança externa, serão crimes militares aí em tempo de guerra. Logicamente, crime em tempo de guerra só se houver a guerra declarada, que aí nós temos até a pena de morte, lembrando a Constituição. Inciso 4 e último aqui, qualquer crime, e aqui qualquer crime que for praticado em zona de efetiva operação militar, então está rolando uma operação militar, praticou crime ali, crime em tempo de guerra, ou ainda em território estrangeiro ocupado. Se tiver um território estrangeiro ocupado, esse crime praticado lá será considerado um crime praticado em tempo de guerra. Joia? Esse é o principal. No seu material ainda coloco vários detalhezinhos, contagem de prazo, militar estrangeiro, quem é o nacional, para complementar o seu estudo. Então a parte final aí é para complementar mais, o grosso já está aqui, mas falta um detalhe para a gente matar essa aula e fazer questões. Esse detalhe é importante. Vem aqui comigo. Esse detalhe se refere a uma modificação que diz respeito aos crimes militares contra, aqui colocar um versus, tipo Street Fighter, versus crime doloso contra a vida. Esse tópico é importante porque ele teve modificação em 2017. Durante muito tempo se acomodou do jeito que estava e ia tudo pro júri, agora mudou um pouquinho. Os crimes dolosos contra a vida são quatro crimes, né, basicamente. No Código Penal Militar, nós temos mais foco em um, né? Mas nós temos lá o homicídio, que é o principal, 99,9%. Nós temos ainda a participação em suicídio. Nós temos o infanticídio. E nós temos os abortos 124, 125 e 126. Nos interessa claramente o crime de homicídio. O homicídio, nós temos aí a dúvida antiga se era crime do júri, se era crime militar, quando praticado por militar contra civil. Então aqui a ideia é um militar que pratique esse crime contra um civil. A pergunta é, isso daqui vai ser objeto de júri? Sim ou não? Sim ou não? A questão é que em 2017, o artigo 9º do Código Penal Militar foi alterado. Para quê? Para modificar o seguinte, teve uma diferenciação. Bom, se for praticado por militar contra civil, a nossa regra continua como antes. A regra será tribunal do júri.
O problema foi a exceção. São aqueles praticados por militar das Forças Armadas, somente das Forças Armadas, contra civil. Nesse caso, em 3 hipóteses, 1, 2 e 3, em 3 hipóteses eu vou afastar a competência do júri. São 3 hipóteses em que o júri não vai julgar. Quais são essas hipóteses? A primeira hipótese, se tiver em cumprimento do quanto determinado pelo presidente da República ou ministro da Defesa. Como assim? A ideia aqui é uma missão de pacificação social, como acontece, tem acontecido pelo Brasil, falar, o exército vai ocupar tal lugar. Então ele foi determinado pelo ministro da Defesa ou pelo presidente da República e pratica um homicídio lá, nesse contexto, isso será julgado, esses casos aqui serão julgados aí pela Justiça Militar e não pelo Tribunal do Júri. O segundo tipo de homicídio ou crime doloso contra a vida que será julgado pela Justiça Militar será um caso de crimes contra a segurança a segurança de instituição militar. Segurança de instituição militar. Então, se eu atentar contra uma instituição militar, eu vou invadir uma instituição militar para roubar fuzil. Aparece lá o militar tentando defender, eu vou lá e mato esse militar. Separa o dolo, não latrocínio, mas um roubo seguido de homicídio, você tentando separar o dolo. Se for um crime contra a segurança da instituição militar, também teremos a competência da Justiça Militar. E a última aqui, competência da Justiça Militar, aqui embaixo, será naquele momento em que eu tenho uma atividade militar, uma operação militar, ainda que em tempo de paz. Então, eu tenho a operação militar em tempo de paz para a garantia da ordem pública, Então, se for determinado pelo presidente da República ou pelo ministro da Defesa, se for para a segurança das instituições militares ou em operação militar visando a garantia aí da lei e da ordem, de atribuição subsidiária, que seja, com base sempre aqui no artigo 142 da Constituição Federal, nessas 3 hipóteses, só relativas às Forças Armadas, Polícia Militar não aplica aqui, Polícia Militar está excluída, só Forças Armadas eu terei o deslocamento da competência para a Justiça Militar. Lembrando que essa modificação aqui é de 2017. Joia? Vamos agora fazer aí algumas questões para ver se o conteúdo ficou claro. Você vai ver que as questões são bem legaisinhas, bem tranquilinhas. Elas pegam mais a parte mais básica e mais superficial. Mas vamos lá, vamos projetar aí a nossa primeira questão. Para a caracterização de crime militar, é necessário, entre outros requisitos, que o ilícito tenha sido praticado em local que integre o patrimônio militar, não bastando que o espaço esteja sob a administração militar. Essa daqui está errada. Logicamente, ela está errada. Por que ela está errada? Não, pode ser em local sob administração militar, não precisa ser patrimônio militar. Se tem um local sob administração, já basta para caracterizar um crime militar. Suave. Próxima. Em determinada organização militar, durante o expediente, 2 militares que trabalhavam na mesma seção desentenderam-se e um deles, sem justificativa e intencionalmente, disparou sua arma de fogo contra o outro, que faleceu imediatamente. Aqui nós temos aí um homicide, um homicide, como diria Norberto. Nessa situação, o autor do disparo cometeu o crime impropriamente militar? Perfeito. Por que é impropriamente? Cuidado. É impropriamente porque o homicídio eu tenho onde? Eu tenho no CPM, está lá no artigo 205, e eu tenho no Código Penal Comum, que está no artigo 121. Vai ser julgado aonde esse caso aqui? Militar contra militar vai ser julgado aqui. Próxima. Então, essa daqui, obviamente, está certa. C grandão de certo, está correta. Próxima. Considere que um militar, no exercício da função e dentro de unidade militar, tenha praticado crime de abuso de autoridade, em detrimento de um civil. Nessa situação, classifica-se a sua conduta como crime propriamente militar, porquanto constitui violação do dever funcional havidos em recinto sob a administração de justiça militar. Então, essa daqui está claramente errada. Por que está errada? Cuidado, o critério que nós conversamos é
propriamente militar não tem nada a ver com o fato de ter violação do dever, não é esse o critério. Ok, teve violação do dever, é crime feio, crime militar, beleza. Mas propriamente militar é aquele que só está no CPM. Abuso de autoridade só está no CPM? Não, eu tenho uma lei geral lá de 65, a lei de abuso de autoridade, fora que eu tenho previsão até no Código Penal. Então, está errada, crime propriamente militar é aquele que só está no CPM. Bem, essas foram nossas questões, agradeço aí sua audiência e bons estudos.